Graça e paz, meus amados irmãos da Congregação Metodista do Barbudo. Aqui quem fala é o pastor Antônio. E você que está nos assistindo nessa noite, que não faz parte da nossa igreja, eu quero dizer que é um privilégio ter você conosco. E convido a todos vocês que abram as suas Bíblias exatamente no Salmo 121, versículos 1, 2 e 7. Salmo 121, versículo 1, 2 e 7. Onde nós lemos assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós estamos lendo nessa noite, ou estamos tomando por base, alguns versículos desse Salmo 121, Salmo por demais conhecido, né? E nós queremos comentar alguns aspectos desse Salmo para nossas vidas. O livro dos Salmos representa uma coleção de cânticos, de hinos e poemas hebraicos, oriundos de vários períodos da história de Israel. A Septuaginta, ou seja, a tradução do hebraico para o grego koiné, ou grego comum, atribui-lhe o nome do livro dos Salmos. Outrora, ele não era chamado Salmo pelos judeus, ele era chamado o livro dos louvores. Mas essa tradução, então, passou a denominá-lo, chamá-lo de o livro dos Salmos. A palavra origina-se do grego psalmo, que era um poema cantado com acompanhamento de um instrumento musical, seja instrumento de corda, seja instrumento de sopro, e alguns salmos até têm específico para a voz humana. Então nós percebemos que esse livro é algo extraordinário. Apesar dele ser um livro da antiga aliança, nós vamos perceber que esse livro continua mesmo nos dias da igreja odierna, ou seja, da igreja de hoje. Os seus versículos, as suas citações, estão bem presentes nos lábios dos fiéis. Então nós vemos, por exemplo, muitos salmos que são citados. Salmo 91, Salmo 23 e outros mais. Mas nós tivemos na coletânea desses salmos muitos autores. Muitos foram os autores que escreveram esses livros. Por exemplo, nós encontramos Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos. Segundo os estudiosos, atribui a Davi cerca de 70 salmos escritos por Davi. Mas também tivemos outros autores, como Asaf, que era o diretor do serviço do templo estabelecido pelo o próprio Davi. E nós vemos registrado que Asaf também era chamado de vidente, ou seja, ele era um profeta. Nós vamos encontrar isso em 2º livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 30, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Mas o que falar então do homem, o servo do Senhor, o grande libertador chamado Moisés? Moisés também nos deixa o Salmo 90, um salmo extraordinário, que ele nos deixa registrar. Salomão também, outro autor, que escreveu, por exemplo, o Salmo 72, o Salmo 127, dentre outros. Mas tivemos ainda os personagens importantes como os filhos de Corá. Nós encontramos uma sequência aí do Salmo 42 ao Salmo 49, dentre outros salmos. E outros autores registraram, compuseram essa composição, como Gedutum, por exemplo, também
foi um dos autores dos Salmos. Mas nós podemos observarmos os livros da Bíblia em geral, vemos Deus falando ao homem, admoestando os ímpios e consolando os justos à luz do futuro. No entanto, vemos Salmos algo diferente. Vemos o homem, por exemplo, falando a Deus em oração, em súplica, em gratidão e exaltação ao Senhor pela manifestação de seus gloriosos feitos. Essa exaltação é expressa em forma de louvor. Aleluia, glória a Deus. E não é diferente nos nossos dias. Quantos compositores, quantos cantores, quantos levitas temos que adoram o Senhor, agradecem ao Senhor, reconhecem os grandes feitos do Senhor através do cântico, através da música, através do louvor, através da sua adoração. Mas Jesus citou várias vezes os livros dos Salmos. Em sua aparição, por exemplo, aos discípulos, em Lucas 24, 36, na parte B desse versículo, Jesus chega e lhe saúda, dizendo: paz seja convosco. Uma saudação de Jesus aos seus discípulos. Mas no versículo 44, a parte C desse versículo, ele assegura que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus, ele assegura que tudo que estava escrito na lei de Moisés, ou seja, na Torá, tudo que estava escrito nos profetas, nos mensageiros de Deus, aqueles que recebiam a mensagem de Deus e transmitia aos homens. E tudo que está escrito nos salmos, convinha que tudo isso se cumprisse. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Muito bem, mas quando olhamos para esse salmo, que era na realidade um cântico de romagem, entoado quando o povo subia aos festejos em Jerusalém, nós vamos ver que o salmista, ele inicia esse salmo fazendo uma pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, que diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E mais adiante, no versículo que lemos, ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Louvado seja Deus. Aí, o tema dessa mensagem, dessa breve mensagem, aos nossos corações, é o meu socorro. Por que não dizer o nosso socorro? Aí, porque Deus pode ser o meu e o seu socorro? Não sei se você já pensou nisso. Não sei se você tem a resposta. Mas eu quero, de uma certa forma, lhe ajudar a compreender esta breve mensagem que toma por base alguns versículos desse salmo que fala que Deus é o nosso socorro. Eu quero lhe ajudar a compreender esse salmo. Por isso eu lhe pergunto novamente: por que Deus pode ser o meu e o seu socorro? Aí eu vou lhe responder. Primeiro, porque Ele é o Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Tudo que existe foi criado por Deus.
Do nada, Deus criou todas as coisas. Deus não fez nada por acaso. Você não surgiu por acaso. Deus fez todas as coisas. A segunda resposta, para acalentar o seu coração, é porque Ele está sempre atento. O texto diz isso, quando diz que o Senhor não dormita, ou seja, Ele não cochila, Ele não dorme. É como o sentinela fiel, está sempre atento. Nada escapa do seu controle. Mesmo nesta situação que a humanidade passa por esse momento difícil, o Senhor é o guarda fiel. Nada escapa ao seu controle. Ele tem o domínio, tem o conhecimento, tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão. Por isso nós devemos clamar ao Senhor, porque Ele é o nosso socorro. O nosso socorro não está pautado em atos governamentais ou em decretos, não está pautado nos reis, nos príncipes, nos presidentes, nos governadores, nos comandantes. Não, nosso socorro está pautado, está fortalecido, está enraizado no Senhor que fez os céus e a terra. Mas ainda porque o Senhor é o meu socorro e o seu socorro? Porque Ele é o nosso Pai Celestial. E como Pai Celestial, Ele nos ama com um amor imensurável. O amor de Deus não tem como ser medido. O amor de Deus é incomparável. Não tem como ser comparado ao outro. Nem mesmo o amor de mãe, que às vezes nós citamos, muitas das vezes, o amor de mãe é algo muito bonito, mas o amor de Deus está em dimensões muito acima do amor de mãe. Então, eu te respondi, por que Deus pode ser o meu socorro? Porque, primeiro, porque Ele é o Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Segundo, porque Ele está sempre atento. Ele não dormita, não cochila, não dorme. É como sentinela fiel. Está sempre atento e nada escapa do seu controle. E respondendo a você, porque Ele é o nosso Pai Celestial e nos ama com amor imensurável. Mas eu quero ainda comentar com você algo que também é interessante. Você poderia me perguntar, pastor, quando Deus pode ser o nosso refúgio? Quando eu posso estar escudado no Senhor? Quando eu posso sentir essa proteção do Senhor? E eu quero lhe responder, em qualquer circunstância ou em qualquer momento, pois Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você pode ter essa confiança no Senhor, porque em qualquer circunstância ou em qualquer momento, Ele é o seu refúgio. Ele é o nosso socorro. Por isso, nós confiamos no Senhor plenamente. E como eu falei para vocês, que era uma mensagem objetiva, uma mensagem simples, que Deus colocou ao meu coração e que eu estou compartilhando com vocês nessa noite. E concluindo essa breve mensagem, eu quero lhe dizer, eleve os seus olhos e veja que o nosso socorro vem daquele que habita não nos montes,
como os povos pagãos vizinhos a Jerusalém, por exemplo, costumavam cultuar entidades que dominavam os montes. Mas, pastor, o salmista faz uma pergunta: elevo os meus olhos para o monte. Ele está direcionando isso, certamente porque ele estava com a sua cabeça baixa. Nós podemos assim entender, a Bíblia judaica até diz assim: se eu levantasse meus olhos para as colinas, de onde virá meu socorro? Eles colocam numa condicional. Se eu levantasse, significa que os olhos estavam abaixados. Mas voltando, os povos vizinhos a Jerusalém costumavam cultuar entidades que dominavam os montes. E o salmista diz, no versículo 2, ele responde que o nosso socorro vem do Criador, daquele que está além dos montes. Aleluia! Glória seja a Deus, o Altíssimo e Soberano, o Deus eterno. O nosso socorro não está direcionado aos montes, a questões físicas, a questões aparentes, mas está direcionado ao nosso Senhor, o Criador, o Altíssimo e Soberano Deus. O Senhor é a nossa fortaleza, está conosco nas festividades. Jesus disse que quem visse a Ele, via também o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus estava, por exemplo, naquelas festas, naquele casamento em Caná da Galileia. Era um momento festivo. Jesus era um ser, mesmo sendo Deus, não teve usurpação, querendo ser igual a Deus, mas ele não era antissocial. Ele participava das festividades, estava presente. E nós vamos perceber que o Senhor é a nossa fortaleza. Ele está conosco nas festividades, mas também nos momentos de dificuldade. Por isso, tranquilize-se. Ele nos guarda de todo mal. O último versículo diz isso. É Ele que guarda a nossa alma. E eu quero convidar você para que eleve os seus olhos, confie nele, repouse nele, pois o meu socorro, o nosso socorro, o socorro da igreja vem do Senhor. E que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Conforme diz o versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Louvado seja Deus. E eu quero orar com você nesta noite, nesse culto do mergulho espiritual. Quero orar juntamente contigo. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o socorro da igreja. O Senhor é o nosso socorro. Senhor, agora nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor entre com providência em prol dos seus filhos. Quer, meu Deus, questões de saúde, ó Senhor, repreenda todo mal, toda enfermidade, toda patologia, seja manietado em nome do Senhor Jesus. Questões de processo na justiça, Senhor, o Senhor é o nosso justo juiz, Senhor. Julga, Senhor, a causa dos seus filhos, Senhor, para louvor, honra e glória do teu santo nome. Senhor, com relação às famílias, Senhor, que haja paz nos lares, que os lares sejam bênçãos, sejam edificados, sejam fortalecidos, Senhor, que haja amor, compreensão, companheirismo, para a honra e glória do teu santo nome. Questões profissionais, Senhor, que
os empregos de seus filhos permaneçam, Senhor, mantidos para a honra e glória do teu santo nome. Pai, nós te agradecemos por tudo e que esta palavra possa falar aos corações, Senhor, nessa noite. Que aqueles que se encontram sem esperança possa encontrar nesta palavra, Senhor, a esperança renovada, a confiança, Senhor, que o Senhor é o nosso socorro. É o nosso socorro que não está naquilo que os nossos olhos contemplam, mas o Senhor é o nosso socorro, porque o Senhor é o nosso Pai Celestial e que muito nos ama. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes da bênção apostólica, eu quero convidar você para que esteja conosco no culto de domingo, na nossa live de domingo. Estaremos trazendo uma palavra ao seu coração. Receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todos digam comigo. Amém.